Agora sim, por favor, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 3. 1 aos Coríntios 12, de 1 a 3. O tema da nossa mensagem desta manhã é discernindo Jesus como Senhor. Lembre-se, nossos temas, o Espírito da Verdade como tema teológico e discernimento cristão como tema antropológico. O tema da mensagem, discernindo Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12, de 1 a 3, diz assim o texto: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. Se você vem acompanhando com atenção a série de mensagens, você viu que Paulo, depois de tratar de uma extensa, com uma extensão muito grande, aquele assunto sobre a maturidade desses cristãos em relação às coisas oferecidas a ídolos, desde o capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 1, ele passou a tratar diretamente de assuntos referentes ao culto na igreja. A razão disso, irmãos, é porque o culto é aquilo que dá o testemunho do que a igreja é. Quando reunida, a Assembleia dos Santos, o modo como ela cultua, o que ela diz no culto, o que ela ouve no culto, isso é que fala o que a igreja é, de fato. Você pode, talvez, não saber discernir apenas olhando o culto, mas é ali que está. Basta você observar o que é dito, basta você observar o que é cantado, basta você observar o que é orado, basta você observar o que não é dito, o que não é cantado e o que não é orado também. Então você ouve e você procura captar aquilo que você não ouve no momento de culto. Isso diz muito a respeito do que a igreja realmente crê. A igreja pode ter uma confissão de fé, uma declaração doutrinária, como em geral as igrejas têm. Porém, o que você realmente vai ver que a igreja crê, não aquilo que está lá no estatuto, não aquilo que está lá na biblioteca da igreja, não aquilo que foi assinado pelo crente quando ele entrou para a membresia da igreja, mas aquilo que ela realmente crê. É aquilo que você vê, principalmente no culto que a igreja presta, se esse é um culto bíblico, se ele não é. Por isso a preocupação de Paulo, e a partir de 11:2, capítulo 11, verso 2, ele começou a falar sobre o relacionamento apropriado entre homens e mulheres na igreja, e depois a instrução também com relação à ceia do Senhor. E ele vai tratar nessa sessão agora de 3 capítulos, 12, 13, 14, a respeito das coisas do Espírito, ou das questões espirituais. Acho que esse é um modo de traduzir melhor a expressão que é, na maioria das versões, é traduzida dons espirituais. Porque, embora a tradução esteja correta, a palavra dom, que significa o quê? Alguma coisa que é dada. A ênfase é nisso. É alguma coisa que não se tem, é alguma coisa que se recebe, é alguma coisa que alguém dá para outro. Seja o que for. Mas é uma coisa que não temos, é uma coisa que recebemos. Só que essa palavra, por causa do movimento pentecostal, por causa dos diversos movimentos pré-pentecostais que houve na história da igreja, ela ficou inflada de um sentido que não é o sentido bíblico. Então, quando você pensa em dons espirituais no versículo 1, muita gente já começa a pensar em dom de língua, em profecia, dom de cura, e geralmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça, assim como acontecia com os coríntios, são justamente os dons extraordinários. Dons extraordinários. Você vai encontrar alguém numa igreja aí, em algum lugar, pedindo dom de profecia, ou pedindo dom de cura, ou pedindo dom de falar em línguas, e geralmente a pessoa não sabe o que significa nenhuma dessas três coisas. Mas dificilmente você vai ver alguém pedindo dom de socorro. Você já viu alguém fazer isso? Já viu essa ênfase em algum culto? Dom de socorros.
Sabe o que é? É aquela pessoa que se apresenta a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me use sacrificialmente. Eu vou dar do meu tempo, eu vou dar da minha energia, eu vou dar dos meus recursos, inclusive, para socorrer pessoas em diversas situações. Já viu alguém querendo isso? Já viu alguém se levantar num culto e dizer assim: quem está necessitado aí? Por favor, fala comigo. Não, você ouve gente se levantar e dizer assim: eis que te digo, meu irmão, e aí começa a falar alguma coisa para o outro. Ou então começa a enrolar a língua, fala algum negócio lá e transmite algo que diz que é espiritual. Sofremos o mesmo problema que eles sofriam. Esses dons que pareciam atrair atenção para a própria pessoa, chamavam muito atenção, principalmente o dom de línguas. Seja lá o que isso for, nós ainda vamos ver. Mas os dons, outros dons, que são mencionados nesses capítulos, eles ficam lá guardadinhos, não são muito atrativos. É como eu disse há pouco, eles exigem que você se comprometa, não que você apareça. Num momento, diga alguma coisa, fale algo para alguém, ou faça uma oração que ninguém entende, e pronto, acabou ali. É por isso que eu disse, irmãos, a preocupação com o culto é porque no culto acontece aquilo que realmente a igreja crê. Quando você olha o que a igreja fala para Deus, o que a igreja faz diante de Deus, como congregação. Esse texto, como em alguns outros momentos aqui, esse texto apresenta pelo menos 3 dificuldades. Uma em cada versículo. A primeira eu já mencionei, é a dificuldade de você transmitir essa palavra grega aqui, pneumatikos, que aqui aparece como um adjetivo, usado como substantivo, e você não precisa guardar nada disso. Basta dizer que essa é uma palavra referente ao Espírito. E ela pode se referir a diversas coisas. A palavra dom, ou dons, não existe no original. Então, se você traduz, por exemplo, questões do Espírito, o versículo ficaria assim: agora, a respeito das questões do Espírito, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Essa é uma boa tradução, porque são questões do Espírito. Tanto que ele dá para a igreja, como as pessoas que ele usa na igreja. E, aliás, esse é um conceito que a gente precisa já manter desde o começo. Dons do Espírito, na verdade, são as pessoas capacitadas dentro da igreja. Nós não deveríamos nos ligar na capacitação em si, que é um dom do Espírito, mas principalmente nas pessoas, nos membros da igreja. É por isso que Paulo vai tratar tão intensamente dessa questão de sermos membros do corpo de Cristo. É por isso que ele vai usar essa figura do corpo de Cristo para mostrar que todos são importantes, que não há um que é mais importante que o outro dentro de um corpo humano, como também dentro do corpo de Cristo, a igreja. Então nós devemos pensar nas pessoas, principalmente. Segunda coisa que nós devemos pensar com relação a isso é que os dons são dados à igreja. Sim, eles são exercidos por uma pessoa, um indivíduo, um membro da igreja. Mas eles são dados à igreja. Não é dado àquela pessoa, para que aquela pessoa tenha aquilo, para que ela cresça com aquilo. Dom que o Espírito Santo dá nunca foi, não é para crescimento próprio. Não existe nenhum dom dado, isso é redundante, né? Dom dado é redundante, mas para a gente entender bem é isso. Não existe nenhum dom dado à igreja que seja para a própria pessoa. A pessoa cresce com o quê, irmãos? Os meios de graça e disciplinas espirituais. É assim que a pessoa cresce. Você não precisa falar em línguas para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Você não precisa ter dom de profecia para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. A igreja precisa dessas coisas. É preciso que isso aconteça na igreja, no culto da igreja. Porém, você não precisa disso. Se você não tiver, aquele irmão ali tem aquele dom, então ele está crescendo mais. Não. Ele vai estar crescendo mais, você vai estar crescendo menos, se ele for zeloso com a sua vida cristã, com a leitura da Bíblia, olha só, com a oração, com a comunhão dos santos, com o serviço prestado aos santos, todos esses meios de graça, a participação na mesa do Senhor e por aí vai. E você não vai crescer se você não for zeloso com isso. Você cresce se você é zeloso com as disciplinas espirituais. Então você tem os meios de graça, mas não utiliza. Você tem os meios de graça, mas gasta o seu tempo fazendo outra coisa. Ninguém precisa. E não foi dado
nenhum dom espiritual para autocrescimento, para a própria pessoa. Como nós vamos ver quando chegar o momento, esse negócio de que eu tenho dom de língua, então eu vou lá em casa e fico falando sozinho ali para achar que eu vou crescer, irmão, não vai crescer coisa nenhuma. Você vai crescer se você ler a Bíblia, você vai crescer se você gastar tempo em oração. E pode orar em português, porque a última notícia que eu tive é que Deus entende português. Não é maravilhoso isso? As nossas crianças podem orar, porque elas falam português e Deus entende. Agora já pensou? Não, se orar em língua estranha, eu ainda não defini o dom, tá? Estou usando só o vocabulário. Se orar em língua estranha, isso é mais espiritual, isso é melhor, isso é mais... Não, a Bíblia não fala isso. Então, você tem aí, quer crescer? Os velhos e bons meios de graça, a velha e boa disciplina espiritual. Leitura da Escritura, memorizar as Escrituras, ter a Escritura no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não é isso que o salmista diz? A oração, orai sem cessar. Ah, não quero isso não. Eu quero falar em línguas. Eu quero profecia. E profecia na cabeça da pessoa é ela levantar aqui, a irmã, o irmão precisa disso, a irmã precisa daquilo. Está acontecendo isso na sua vida, irmã. Pior que essa profecia às vezes vem através da boca de outros, né? Aí chega e pronto, eu profetizo. Para que o irmão não fique desanimado, nem a irmã, eu creio na sobrenaturalidade dos atos de Deus. E muitas vezes Deus resolve, em sua soberania, conceder certas manifestações extraordinárias. Mas nós não nos interessamos, nem é para nos interessarmos por manifestações extraordinárias do que Deus faz por sua própria soberania. Interessa-nos o modo como Deus opera constantemente na vida da igreja. O modo regular de operação de Deus que dá crescimento. Banquetes são muito bons. Você já teve a chance de participar de um banquete mesmo. Aquela coisa com comidas preparadas de uma forma especial, numa ocasião especial. Mas o que sustenta você é aquele arroz e feijão que você come todo dia. Não é? Talvez você se lembre de um banquete, de uma festa de casamento em especial, que foi alguma coisa assim muito maravilhosa e tal. Já pensou se você dependesse disso sempre, para viver, para sobreviver? Quantos banquetes você acha que conseguiria, de que você conseguiria participar? A não ser que você seja um penetra de festa, aquele que viu uma festa entra lá sem ser convidado, você vai se alimentar diariamente com uma comida que você não se lembra. Quem comeu na quarta-feira passada? Talvez você não se lembre disso, mas isso está sustentando você. Então Deus age extraordinariamente, muitas vezes, mas isso é conforme a soberania dele. O que Ele dá para a gente na palavra, isso é que nos interessa. O que Ele nos dá no momento em que oramos, o que Ele nos dá na comunhão do culto, essas coisas regulares, isso que acontece sempre, né? E que vai nos alimentando, inclusive, diariamente, à medida que lemos a Bíblia, à medida que oramos. Isso é que deve nos chamar a atenção. Então, Paulo está tratando aqui de um assunto do culto, porque a igreja tinha problemas com isso. É interessante que ele não trata com a mesma intensidade disso em nenhuma de suas outras cartas, para nenhuma outra igreja. Que aparentemente elas não estavam tendo esse tipo de problema que estava acontecendo em Corinto, ou pelo menos não estavam tendo com essa intensidade. Então, quando falamos em dons espirituais ou questões do Espírito Santo, nós devemos nos lembrar disso. São capacitações do Espírito dadas da igreja para o crescimento da igreja. É utilizado para que os membros da igreja sejam abençoados nos cultos. Isso aqui é no culto. É culto. Paulo está tratando do culto. Como ele começou a tratar quando ele falou da atitude da mulher e do homem orar, profetizar, com a cabeça coberta, com a cabeça descoberta, com esses símbolos apropriados de acordo com a cultura de cada época, que manifestam aquela ordem da criação de liderança masculina, liderança sacrificial, e de submissão feminina, como a igreja submete a Cristo. Depois ele passa para a ceia do Senhor e ele diz, quando vocês se reúnem na igreja, quando vocês se reúnem, ele está falando de culto. E aqui ele continua e vai falar de culto da mesma forma.
A primeira coisa que temos em mente é que ele vai tratar da questão das manifestações do Espírito Santo através das capacitações dadas à igreja, onde ele usa indivíduos para essas manifestações, para abençoar a igreja. Acho que ele está falando justamente de culto. É aqui, culto. Não de você na sua casa, não. Você na sua casa, abra sua Bíblia. Você na sua casa, dobre os joelhos. E veja, esses irmãos aqui não podiam fazer isso, não é? Que Bíblia que eles iam abrir? Eles não tinham Bíblia para abrir. Pastor, eles tinham um Antigo Testamento. Às vezes você ouve um pregador falar isso, né? Eles tinham um Antigo Testamento. Dá a impressão que tinha uma cópia em cada casa, né? Imaginou? Todo mundo lá com a sua cópia do Antigo Testamento? Não tem, mas é uma dificuldade para você ter livros, para você ter os pergaminhos. Às vezes uma igreja só tinha uma cópia de um livro. Essa facilidade que a gente tem de ter 3, 4, 5 versões dentro de casa, de ter no celular um monte, a gente não pensa que esse negócio de cada um ter uma Bíblia é coisa agora, do início do século XX. Século XX. Pensando que século XIX todo mundo já tinha uma Bíblia em casa. Cada família que estava na igreja tinha uma Bíblia. Às vezes algumas famílias tinham, em algum momento só famílias ricas conseguiam ter uma cópia para toda a casa. As pessoas memorizavam mais. E as pessoas dependiam de vir ao culto para ouvir a leitura da palavra de Deus. Por isso Paulo diz a Timóteo já, olha, você tem que ler, e a leitura pública. Persiste em ler publicamente as Escrituras. Ou seja, a reunião na cabeça de Paulo, na cabeça da igreja, no Novo Testamento, não é um lugar que a pessoa chega lá e fala alguma coisa o tempo todo, mesmo que seja muito boa. Paulo quer que seja aberta a palavra e que ela seja lida. Então, eles não tinham essa facilidade que nós temos. Eles dependiam, inclusive, de algumas manifestações do Espírito Santo para suprir isso. Porque, além de não ter o Novo Testamento escrito, além de não ter uma cópia do Antigo Testamento para cada igreja e para cada pessoa, eles também não tinham um apóstolo de Jesus para cada congregação. Basta você começar a ler o livro de Atos, você vai ver congregações que foram formadas aqui e ali, são várias. Se começar a contar um pouquinho, acabou o número de apóstolos. Acabou, não tem mais. A gente conta 13, talvez 14, 15. Tem muito mais congregações. Como é que essas igrejas subsistiram sem ter Bíblia para cada congregação e sem ter apóstolo para cada congregação? Você acha que o Senhor Jesus ia deixar a sua igreja sem esse auxílio? Sem essa ferramenta necessária? Não, o Espírito Santo supriu com dons espirituais a igreja. Mas hoje você tem a palavra. Irmão, nenhum de nós deve ter na cabeça a ideia de que se eu tenho a minha Bíblia em casa, não gasto tempo com leitura da Bíblia, não gasto tempo com oração, seja correto eu agora pedir dons extraordinários a Deus. E a partir do momento que você gasta tempo com a Escritura e tempo com oração, você vai ver que você não precisa disso. Não, a igreja precisa de dons. E há dons agindo na igreja hoje. Mas você não precisa de tantos quanto você pensa ou tantos quanto você gostaria. E, novamente, a nossa atenção continuaria sendo atraída para aquelas manifestações extraordinárias que a gente chama de poder e de sinais e de prodígios, que ocorrem, principalmente em certas circunstâncias, como já temos ensinado aqui. Mas, novamente, a pessoa vir falar de dom, pastor, tem que ter isso, eu vou perguntar, quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia ao longo da semana, irmão? É por isso que um monte de gente não vai me perguntar. Porque eu vou perguntar, quanto tempo você gasta em oração? É porque está aí. Está preocupado com isso? Você não gasta tempo conhecendo a palavra de Deus, se você não gasta tempo na presença de Deus, você vai querer o quê? Mágica? Paulo vai dizer no versículo seguinte que isso eles já sabiam. Isso eles já tinham conhecido. O versículo 2 diz, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Aqui está a segunda dificuldade do texto. É justamente essa expressão, se deixavam conduzir. Paulo está se referindo simplesmente à idolatria, porque eles vieram de um mundo idólatra. Paulo está se referindo ao êxtase, que envolvia muitas dessas religiões.
Nós não temos como afirmar. Talvez as duas coisas estivessem em vista, até porque o êxtase que acontecia... Sabe o que é êxtase, né? Aquele negócio quando você sai de você. Você não está mais no controle. Tá? Você fala coisas, você faz coisas. Em algumas religiões isso sempre aconteceu, isso acontece no Brasil, no interior, na região norte, então. Tem aquela bebidinha, aquele cogumelozinho. Você ingere aquilo, ou seja, a utilização de certos meios para induzir um estado mental, um estado emocional, um estado psíquico alterado, isso é tão velho quanto andar para frente, irmãos. Toda vez que religiosidade esteve em foco, o ser humano usou isso. Não quer dizer que usou sempre, mas isso sempre aconteceu. Não quer dizer que aconteceu em cada situação, mas sempre aconteceu na história ao longo da vida humana e da religiosidade humana. Então é difícil da gente saber a que Paulo está se referindo aqui. Quando você chega num texto como esse, que você vai ler os comentaristas, né, você quer entender, mas afinal o que é? Por favor, nunca vá para comentários dizendo eu vou agora descobrir a resposta para esse texto aqui que é difícil. Espera aí, a primeira coisa que você pensa é o seguinte, o Novo Testamento tem uns 2.000 anos de idade, né, de produzido. Vamos arredondar, 2.000 anos de idade. Até hoje você abre lá e diz, há uma dificuldade nesse texto. Aí tem 2.000 anos que as pessoas lidam com esse texto, tem 2.000 anos que isso não foi resolvido. Tem algumas chances muito boas, tem algumas possibilidades. O que você faz agora? Você vai abrir um comentário e dizer, agora eu vou descobrir nesse comentário aqui a solução. Espera aí, tem 2.000 anos que discutem isso e a pessoa continua dizendo, olha, é possível que talvez seja... O que a gente faz diante de textos assim, irmãos? A primeira coisa que você faz é mantenha a sua cabeça e seu coração no Senhor Jesus. O Senhor Jesus cuida das suas ovelhas. Nenhuma das suas ovelhas seguirá a voz do estranho, elas seguirão a voz de Jesus. Essa é a primeira coisa que você faz, saber, o meu Senhor sabe disso. Ou será que a gente pensa que Jesus não sabe disso? Tem uma dificuldade no texto aqui. O que Paulo estava realmente... a que ele está se referindo realmente aqui? E Jesus não sabe? É a palavra dele, foi o Espírito que deu a palavra, claro que ele sabe. E aí você pode pular como alguns bodes fazem aí dentro das igrejas, porque é bode que pula. É bode que dá amarrada. Ovelha não faz isso. Não é? Você partindo do reino animal, do reino natural, você vê, o bode que dá amarrada para lá, dá amarrada para cá. A ovelha não é assim. Por isso Jesus é descrito como uma ovelha. Nós somos descritos como ovelhas que vão diariamente para o matadouro. Dá a impressão que a gente é passivo, que a gente não faz nada, que a gente é bobo, que a gente é tolo. Não, não é disso que quer dizer. Quer dizer que antes nós confiamos no Senhor e que Ele está conduzindo a nossa vida. Ao invés de ficarmos dando marrada para lá, e não é possível isso. Isso tinha que estar resolvido. Então, se isso está assim, isso é um erro, eu não posso confiar mais na Bíblia. Essa é a atitude do bode. A ovelha age diferente. A primeira coisa que ela vai pensar é o seguinte, se isso é impossível de eu esclarecer especificamente, é porque não é necessário. Essa é a primeira coisa, não é necessário. Não vai fazer falta. Seja o que for que Paulo esteja falando nesse texto, por exemplo, você está servindo à idolatria, ao êxtase, ou a um tipo especial de manifestação que havia nos cultos pagãos, em Corinto, não faz a menor diferença para a gente. Então, a primeira coisa, você continua confiando em Jesus. A segunda coisa, você diz, não vai fazer falta. A terceira coisa, qual seria a aplicação? Eu consigo uma aplicação daqui, desse texto? Mesmo sem saber as minúcias de a que o apóstolo está se referindo? Consigo uma aplicação. Paulo está falando que esses crentes de Corinto, eles conheciam essa realidade. Essa é a primeira coisa, eles conheciam a realidade. E conhecer é um verbo muito importante em Corinto. Você se lembra do capítulo 8? O pessoal que dizia assim, eu conheço, porque eu conheço, eu posso fazer, não importa como os outros fiquem. Paulo disse o que a ciência, o conhecimento, incha, não é? O amor constrói, o amor edifica. Paulo já usou a palavra no início do versículo. Vocês sabem, vocês conhecem essa realidade que eu vou mencionar agora. Ele já tinha usado o conceito no verso anterior, quando ele diz, eu não quero que vocês estejam desinformados, eu quero que vocês conheçam, que vocês saibam a respeito das questões do Espírito.
essas pessoas conheciam essa realidade. Note que Paulo, como bom judeu, se refere aos ídolos como ídolos mudos. Esse era o conceito do Antigo Testamento. Ídolos mudos significam ídolos que não falavam nada, porque também não ouviam nada, porque também não viam nada, porque não sabiam nada e não eram capazes de fazer coisa alguma. No entanto, eles eram guiados, e a expressão grega é uma expressão que se usa em outros textos do Novo Testamento para arrastar. Por exemplo, quando em Atos se arrastam, se levam os apóstolos para a prisão. Você não deve imaginar que aqueles soldados chegaram lá, por gentileza, vocês poderiam ir por aqui? Vamos levá-los para a prisão agora. É um copinho d'água. Não, é arrastar, é pegar e vocês vão. Sai arrastando. Eles eram levados por ídolos que não eram nada. Paulo já havia dito anteriormente no capítulo 10, que o ídolo, ele disse no capítulo 8, o ídolo não é nada, mas no capítulo 10 ele diz que por trás da ideia do ídolo, por trás do sentido, do significado, da influência do ídolo, está um ensino demoníaco. E se essas pessoas estavam num culto que pudesse ser um culto mais sofisticado, intelectual, ou se elas estavam num culto a um ídolo qualquer, que fosse uma coisa mais gráfica, mais escrachada, mais com êxtase e manifestações assim, daquele tipo de cai no chão, sai rodando, pula, grita, fala coisas sem sentido, tanto faz. Ele estava dizendo para eles, vocês sabem, vocês conhecem a realidade por trás disso. E vocês eram arrastados, vocês eram levados, fosse de que modo fosse. Essa é a força da expressão, porque você viu, a expressão ela é meio esquisita, mesmo no grego ela é esquisita, tá? Vocês se deixavam conduzir conforme vocês eram guiados. Se deixavam conduzir conforme, fosse do modo como fosse, vocês eram empurrados, eram levados por aquilo, enganados por aquilo. Vocês sabem que era assim. E, no entanto, havia manifestações em muitos desses cultos que usavam palavras que se compreendia e, às vezes, palavras que ninguém conseguia entender nada. E é interessante, o que Paulo está fazendo aqui é o contraste. Ídolo é mudo, não fala. Então, quem é que está falando? Quem é que está conduzindo? Quem é que está arrastando? Seja por um ensino intelectual muito bonito, uma filosofia que leva para algum tipo de idolatria, ou por uma manifestação extraordinária que o pessoal ficava lá dizendo, olha só que coisa fantástica. Paulo está perguntando, quem que falava por trás disso? Vocês estão atentos a quem falava por trás disso? Porque o ídolo é mudo, o ídolo não existe. Parece que ele está ecoando aquilo que ele falou 2 capítulos atrás, e ele está preparando o terreno, obviamente, para a atração principal. A atração principal é o dom de línguas. Porque ele vai ter que tratar disso com mais a miúde. Na verdade, Paulo não está tratando o dom de línguas, irmãos. Você notou como é que ele começa esse tratamento? Primeiro, uma tradução, a nossa tradução, como ela coloca, ela inverte a ordem para fluir mais em português, e flui mais em português, né? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Na verdade, ela acaba invertendo a ordem no grego. E você não tem que saber isso. Eu tenho que saber. Qualquer mestre da palavra tem que saber. Senão, o que você vai fazer? A tradução ficaria, agora, a respeito, e isso é muito importante, primeiro que vem na frente porque tem ênfase. Segundo, porque é a expressão que Paulo está usando para ser referência àquela carta que ele recebeu. Quando ele diz assim, concernentemente, ou a respeito dos dons do Espírito, ou das questões do Espírito, ele está fazendo, foi o que vocês trouxeram, que vocês perguntaram, que vocês questionaram para mim, na carta que me trouxeram aqui, na carta que vocês enviaram. Ele está respondendo a isso, está respondendo essa questão. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, já que ele vai tratar dessas questões, já que ele vai tratar dos dons espirituais, e eu disse, ele não é do dom de falar em línguas que ele vai tratar realmente. Você notou como ele começou? Novamente ele não começou assim, olha, usa o dom desse jeito, faz assim, faz desse jeito, faz daquele outro jeito, olha, profecia é assim. Ele vai falar sobre essas coisas, ele vai entrar em detalhes mais para frente, mas novamente aqui, o que ele faz? Ele pisa no freio e diz assim, olha, o problema é outro. Eu não vou aqui, como fiz lá no capítulo 8, né, como evitei fazer no capítulo 8, também não farei aqui, dar resposta de sim ou não, faça isso, faça aquilo, isso está certo, está errado.
Porque o problema é outro, o problema está com vocês, o problema está na maturidade de vocês, o problema está em que vocês aprenderam certas coisas, mas vocês não estão fazendo com que esse conhecimento de Cristo desemboque na vida da igreja, na vida de cada indivíduo e na vida da igreja como um todo. Então, Paulo pisou no freio nesses 3 primeiros versículos, antes de falar dos dons especificamente, e no versículo 4, quando ele diz, ora, os dons são diversos, ele usa outra palavra, ele não usa pneumaticós, ele usa uma palavra que você já ouviu, ou que você vai se lembrar, ou com a qual você vai estar familiarizado, carismata, de caris. Caris é graça, dom, e faz referência às capacitações, especificamente à capacitação do Espírito. A primeira expressão faz referência a questões do Espírito, porque envolve tanto a capacitação como as pessoas que o Espírito usa dentro da congregação. No versículo 4, ele vai tratar de coisas mais específicas. Mas antes disso, nos 3 primeiros versículos, ele vai dizer, olha, deixa eu chamar a atenção de vocês, porque vocês não estão discernindo. E vocês não estão discernindo porque estão esquecendo qual é o critério por excelência para discernir qualquer coisa na igreja. Então ele está preparando o terreno para aquela atração principal, que é o dom de línguas, ou a glossolalia. É um nome técnico, né? Não coloque esse nome numa filha que você tiver, não. É muito esquisito. Glossolalia, vem cá. Ele está preparando o terreno. E aí no versículo 3 ele diz, por isso, porque vocês sabem, vocês se lembram como era, vocês eram arrastados, vocês eram levados por ídolos que não existem, porque eles não são reais, mas por trás deles há um ensino demoníaco ali, ou um ensino demoníaco mais um ensino humano, e as duas coisas lá entrelaçadas. Vocês eram levados por isso? Por isso eu quero que entendam. E aí ele diz uma coisa que, obviamente, Paulo já tinha ensinado para eles. Até por causa do modo como Paulo está tratando aqui esse assunto. Quero que entendam. Ele já disse, eu não quero que estejam desinformados. Ele disse, vocês sabem a realidade anterior na qual vocês viviam. Agora, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Jesus seja maldito. Que é o que significa anátema Jesus. O problema é que Paulo trata disso tão assim tranquilamente, né, que não parece ser Paulo. Alguém dizendo na igreja, maldito seja Jesus. Hã? E Paulo passa por cima, assim, não vai mais fazer referência a isso. É por isso que alguns acham que isso é hipotético. Essa é a terceira e última dificuldade. Definir o que ele quer dizer com esse maldito seja Jesus. Quem é que dizia isso num culto, gente? Há alguém que pensou assim, olha, talvez tivesse aí já uma pré-controvérsia cristológica. Controvérsia cristológica são aquelas discussões que a igreja teve para saber Jesus era Deus, Jesus era homem, até onde ia a humanidade, até onde ia a divindade e por aí vai. Será que alguém ali estava dizendo, olha, Cristo, o Messias, a parte divina, sim, tudo bem, mas a parte humana, Jesus é maldito. Até por causa da influência do pensamento grego, mesmo nessa época, de que coisas materiais eram sem salvação, pecaminosas, só porque eram materiais, físicas, não tem jeito. Corpo humano, o corpo não vale nada. O que é espiritual, sim. Mas é difícil que isso estivesse acontecendo mesmo ali. A questão aqui que ele está dizendo assim, olha, vocês estão esquecendo qual é o critério. Vocês estão esquecendo qual é aquele padrão pelo qual vocês podem examinar o que vem de Deus, pelo qual vocês podem discernir aquilo que vem do Espírito e aquilo que não vem do Espírito Santo. A afirmação Senhor Jesus, na verdade, as traduções geralmente colocam assim, né? Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. A tradução mais ao pé da letra seria a afirmação o Senhor é Jesus. Tem a diferença? Quando você fala Senhor Jesus, e principalmente para nós hoje aqui, dá a impressão que é uma palavra de tratamento. Senhor Jesus. Senhor. Se você for falar sobre isso, as pessoas começam a falar, não, ele é Senhor de tudo, ele manda em tudo, ele governa tudo, etc. E tal. Mas a afirmação muito mais provável, principalmente nessa época, o Senhor é Jesus.
O Senhor do universo. Aquele que manda, aquele que realmente reina, aquele que principalmente merece e deve receber, e só Ele deve receber, toda a nossa lealdade. Aquele que é Senhor da nossa consciência, inclusive. Essa é a expressão. Porque é isso que a palavra significava. Por isso que havia uma briga entre Jesus e César, ou melhor, entre César e Jesus. Porque quando um cristão afirmava o Senhor é Jesus, é como se alguém tivesse afirmado ontem assim, olha, César é Senhor, e o cristão disse, não, o Senhor é Jesus. César é um Senhor, um, entre muitos que há por aí. Talvez agora, no momento, ele seja o maioral, mas já houve muitos iguais a ele, que vieram, que mandaram, que fizeram e que acabaram, que passaram, que foram embora. Mas o Senhor de todo o universo, aquele que veio, morreu, ressuscitou e governa todas as coisas, aquele a quem foi dada a autoridade sobre todas as coisas, o Senhor, esse é Jesus. Então, o imperador romano ele não tinha briguinha com títulos ou coisas, não. Era o significado, o que simbolizava quando alguém falava isso. Essa pessoa, que eu estou chamando de Senhor, tem toda a minha lealdade, inclusive da minha consciência. Não tem uma lealdade externa apenas, mas da minha consciência. O imperador romano, como outros, esperavam, como qualquer governante espera, que haja uma lealdade com relação a ele próprio. Mas sabe, todo ser humano sabe que isso é impossível de você confirmar. Muitos imperadores foram assassinados pelos que estavam mais próximos. A frase muito usada, até tu, Brutus, lembra? Porque quando o próprio parente está ali entre os que enfiam uma faca, eu não esperava isso de você. Esse é o sentido. Mas o Senhor, que é Jesus, Ele conhece os corações. Quando um crente afirma isso, o crente está dizendo, Ele é Senhor da minha consciência. Não tem como enganá-lo. Mas quem é que faz esse tipo de afirmação? Quem é que faz esse tipo de rendição? Paulo diz, ninguém pode dizer, o Senhor é Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, se tinha alguém na igreja falando, por algum motivo, que pudesse ser esse, né? Não, a parte humana, a parte física é maldita. Ou se essa pessoa estaria falando isso, sabe daqueles arroubos que pessoas têm às vezes, quando estão em êxtase? Isso acontece em igreja chamada evangélica também. A pessoa está falando um monte de negócio lá, fala uma besteira qualquer, uma bobagem qualquer, e tem um monte de gente dando glória a Deus, aleluia ali, porque não está nem entendendo o que a pessoa está falando direito. Talvez tivesse alguém lá, a pessoa é tão ensimesmada por causa do orgulho, e você sabe que tinha gente orgulhosa, você sabe que a igreja tinha uma característica orgulhosa, porque é uma das características de uma igreja imatura, como a gente classifica essa igreja. Capítulo 5, Paulo fala da soberba, do orgulho da igreja, que impedia a igreja de cometer um ato de disciplina, de exercer a disciplina sobre um membro que estava cometendo um pecado escandaloso, inclusive, atraindo uma atenção ruim para o nome de Jesus, e a igreja, por orgulho, estava mantendo aquilo ali. Está lá no capítulo 5, você já viu isso comigo? Então, de repente, uma pessoa muito orgulhosa, muito soberba, e achando que é muito espiritual, com algo que ela julgasse ser uma manifestação, de repente, jogava uma frase dessa, mas isso também, normalmente, não é importante. A questão aqui é que o critério para você saber o que vem do Espírito, o que não vem do Espírito, é aquilo que exalta Cristo como Senhor. Esse é o ponto que Paulo está colocando. O que é que exalta Cristo como Senhor, como aquele que tem toda a minha lealdade, que é o Senhor da minha consciência, da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, da minha saúde, dos meus relacionamentos, de tudo. Senhor, Ele não é meu servo. Ele não está aí para realizar os meus sonhos, como infelizmente muita igreja prega. Ele é Senhor. Quando em alguma música a gente canta, diz Ele é Senhor dos nossos sonhos, o que nós estamos dizendo é que Ele pode realizá-los ou não, Ele pode acabar com todos eles. Se Ele pegar os nossos sonhos e jogar fora, é porque era o melhor a fazer mesmo, que a gente seja capaz de render isso também ao Senhor Jesus. Tudo aquilo que a gente acha que quer, que precisa, de mais importante assim, o Senhor Jesus, não quero isso para você não.
Tudo que exalta a Cristo. Por isso que eu disse, no culto você chega, o culto exalta a Cristo, é a mensagem de Cristo, Cristo recebe a adoração que é devida somente a Ele. É o Espírito de Cristo que conduz isso. Ou alguma outra coisa chama atenção. A música é que chama atenção. O pregador é que é uma atração à parte. As manifestações que surgirem no meio da congregação, é isso que se vai lá para ver? Ou é o Senhor Jesus que é enaltecido? É Ele que é apontado. A cada momento, a cada instante, Ele é que é apontado. Cristo é exaltado ou o quê? O que Paulo está dizendo é esse. Esse é o critério. A proclamação, a afirmação, Jesus é Senhor, ou o Senhor é Jesus, é a confissão de fé mais antiga da fé cristã. Você encontra isso em vários textos, você encontra isso no livro de Atos, quando se fala sobre o senhorio. Uma das primeiras defesas dos apóstolos, ele diz, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Romanos 10, 9, se com a boca que você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Filipenses 2, 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. É provavelmente a mais antiga confissão de fé. Jesus é Senhor. Isso tinha um significado muito mais intenso do que costuma ter hoje na boca dos evangélicos. Quando cantam isso, quando falam sobre isso, mas quando ainda não entenderam que o Senhor Jesus é Senhor de cada pedaço da nossa alma, do nosso corpo, do nosso ser, do nosso tempo, da nossa inteligência, dos nossos recursos, dos nossos relacionamentos. Ele é Senhor. Quando você toma o seu relacionamento nas suas próprias mãos, você está dizendo, Ele não é Senhor disso. Quando você diz assim, eu preciso ser feliz e por isso eu vou procurar o namorado que eu acho que tem que ter, a namorada que eu acho que tem que ter, eu não posso ficar solteiro, eu não posso ficar solteira. Quando você pega e diz assim, minha esposa é a coisa mais importante para mim, meu marido é a coisa mais importante para mim, eu espero que a tendência seja essa, sabe? Não é para você afirmar isso, mas seria muito pior alguém afirmando, meu marido não importa, nem aí para ele. Eu sei que dá vontade, irmã, de vez em quando, mas segura a onda porque não é assim também. Mas quando você coloca, meu filho, aquela expressão horrível, gente. Só a primeira vez que eu ouvi aqui, quase vomitei. Meu filho é meu coração fora do corpo. Eu não sei que a pessoa pensa um negócio desse. Eu não sei se ela comeu alguma coisa estragada, não sei. Sabe, essas manifestações, essas coisas assim. Mas tem aquela pessoa, idolatra alguma coisa, minha carreira, meu emprego, minha saúde, acima de tudo, minha saúde. Saúde é que interessa, não é? Que você diz? Quando você afirma Jesus é Senhor, e você fala isso pelo Espírito, Paulo não está falando aqui palavras que saem da boca de uma pessoa. Eu acabei de dizer que essas palavras tinham muito mais peso para eles, vendendo daquela realidade onde eles tinham um Senhor, que era um imperador, do que tem para nós hoje, do que ela tem na boca de muito crente, muita música que se canta aí, quando se diz Jesus é Senhor. Então o que Paulo está falando aqui é quando alguém faz essa afirmação, faz pelo Espírito Santo. Quando alguém proclama, quando alguém dá esse testemunho, quando o senhorio de Cristo é exaltado, e Paulo está dizendo, esse é o critério. Jesus é o Senhor de todo o universo. Tem mais uma coisa que Paulo está deixando bem claro aqui também. É que não importa a manifestação em si. Se a pessoa está berrando, gritando, flutuando no ar. Ela pode estar flutuando no ar aqui, irmãos. O que importa é o conteúdo da mensagem. Qual é o conteúdo da mensagem? Paulo não está falando nada novo, não. Deuteronômio 13 já apontava para isso. Quando o profeta ou sonhador aparecer no meio de vocês e disser, vai acontecer isso assim, assim, aquilo acontecer, note bem, falou que vai acontecer e acontece, pronto, nós já nos rendemos. Que coisa extraordinária. Orou lá, botou a mão, a doença foi curada, pronto, esse é um semideus, Paulo está dizendo. Sério, quem proclama, quem confessa, Jesus é o Senhor, não cai vítima desse negócio. Não é enganado por esse negócio. O texto de Deuteronômio continua como?
E esse profeta, ou sonhador, que falou, vai acontecer, e aconteceu, disser, vamos, após outros deuses, vamos servi-los, deuses que vocês não conheceram, esse profeta ou sonhador será morto. Não é a manifestação extraordinária, nem de uma profecia preditiva, aquela parte menor do dom profético, muito menor, na verdade, muito menos importante, inclusive, que fala que alguma coisa vai acontecer, que prediz alguma coisa. Nem isso, nem qualquer outra manifestação extraordinária, seja o que for, isso não importa. Paulo está dizendo, importa é se o conteúdo dessa mensagem, dessa atitude, desse evento, desse culto, dessa vida, está deixando claro para todo mundo, Jesus é Senhor. Se isso não estiver acontecendo, você já tem o critério para dizer, isso não é de Deus. Isso não vem do Espírito Santo. E nós somos chamados a fazer esse julgamento, irmãos. Irmãos já sabem que nós somos chamados a julgar, né? O negócio de usar Mateus 7 para dizer, não julgueis, para que não sejais julgados, é geralmente usado fora do contexto para calar as pessoas. Vocês estão julgando. Você fala contra a ideologia que pensa que existe homem, mulher e outra coisa qualquer. Homem que pensa que é mulher, mulher que pensa que é homem. Gente que pensa que é uma chaleira. Não, você vai... Quando a gente ri dessa situação, irmãos, mas o que você está vendo aí? Tem uma mulher que botou lá, casou com o próprio travesseiro. Aí depois aparece uma mulher que casou com a própria filha. E a coisa vai piorando. Piorando cada vez mais. Nós rimos dessa situação porque elas realmente são ridículas. São ridículas, é claro que são. Porque tudo que se afasta da ordem da criação é ridículo. Não é ridículo porque eu acho que é, não. Não é ridículo por causa da minha fé, não. É ridículo porque a palavra de Deus diz que está se afastando da sabedoria, da bondade com a qual o Criador criou o seu universo. E mesmo que a queda tenha entrado, a redenção está disponível, inclusive para o não crente. Então, quando você vê essas situações acontecendo, elas se tornam ridículas, à medida que elas se levantam dizendo, olha, isso é sabedoria, isso é muito bom, quando se afasta da sabedoria e da bondade de Deus. Não pode ser, nem bom, nem sábio, e muito menos verdadeiro. Então, quando nós fazemos afirmações desse tipo, nós estamos trazendo para debaixo do senhorio de Cristo, da proclamação do senhorio de Cristo, aqueles que não estão, e dizendo, vocês têm que se adequar a isso. Crente faz essa afirmação, vive de acordo com essa afirmação. Se o conteúdo do culto, das canções, da oração, da pregação não aponta para Cristo, se as convicções filosóficas, ideológicas, que você pode ter, se elas não estão dizendo Jesus é Senhor, nós somos chamados a julgar isso, irmãos. Tem o critério disso. Colocar o Senhor Jesus e dizer, não está batendo com Ele, não é verdadeiro, não é bom. Então Paulo deu um critério para a igreja. Tipo assim, seja lá o que for, que eu vou falar daqui em diante, vocês precisam estar observando se os pontos que eu apontar do que tem acontecido no culto de vocês aí em Corinto estão afirmando esses pontos, Jesus é Senhor ou não. Porque se não tiver, não adianta, seja lá o que for que vocês achem que é muito maravilhoso e bom que esteja acontecendo. Corta isso, porque isso não traz glória ao Senhor Jesus e vai deixar vocês sujeitos ao erro, ao engano e à heresia. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente tem o discernimento de Jesus como Senhor, dificilmente nós somos enganados, levados em roda por qualquer vento de doutrina que passe. Não nos espantamos, seja lá o que acontece. Você ouve, você vê e você pensa assim, deixa eu pensar de novo, deixa eu olhar mais uma vez e agora
talvez com o Senhor Jesus como padrão. Você não, Senhor Jesus não, isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus. E só resta dizer para terminar, irmãos, que nos dias de hoje você vai ouvir um monte de gente falando do Senhor Jesus. Já falei com os irmãos uma coisa triste que um amigo meu, conhecido da igreja, conversando com um pastor que era seu vizinho na época, pastor que tem um ministério bastante intenso aqui no Brasil, é um missionário, ele disse, olha, eu parei de pregar a Bíblia. Eu não vou mais pregar a Bíblia, não. O negócio de pregar a Bíblia, agora eu vou pregar Jesus. E a pergunta que surge na nossa cabeça é, que Jesus esse cara vai pregar? Qual é o Jesus? O da cabeça dele? O da mentalidade da família dele, talvez? Da onde ele tira esse Jesus que não está na Bíblia? Porque o único lugar onde o Senhor Jesus se revela é na sua palavra. Ela é a revelação, a única autorizada por Ele. É por isso que qualquer outra coisa que é dita, seja no púlpito, seja alguém que fale alguma coisa que diga ter recebido de Deus, a gente filtra por aqui, não é? A gente olha, não, está contrário aqui, então. E aí você tem um Jesus hoje que não se mexe na vida de ninguém. Tem um Jesus mais distante de Jesus da Bíblia do que esse, que não se mexe na vida de ninguém? Porque ele se metia na vida de todo mundo, não era? Interessante que a única vez que pediram para ele se meter, ele disse, olha, eu não sou juiz de vocês, não. Lembra aqueles dois irmãos chegaram lá? Fala para ele dividir a herança, quem pôs por juiz ou partidor entre vocês? Mas fora isso, ele está lá sentado, vem uma mulher pegar água lá, ele já começa a conversar com ela. Ela é samaritana, ela é mulher. Mas ele começa a conversar com ela. E vai cada vez mais para dentro da vida dela. E ela tentando fugir. Ele vai falando, até que ela não tem mais para onde fugir. Graças a Deus. Aí ela foge para ele mesmo. Eles inventaram um Jesus aí que ele é bonachão, ele é amigo de todo mundo, ele aprova tudo que você fizer, desde que seu coração, que o profeta dele disse que é enganoso, corrupto, desesperadamente corrupto, seu coração se sentiu bem com aquilo, ele aprova aquilo. É um Jesus que não sai para nada, não vale para nada, não é Senhor, não pode dominar, não tem domínio sobre coisa nenhuma, não governa nada. Não nos esqueçamos, Cristo é um cordeiro, mas ele também é um leão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos, para a oração e cantar a última canção deste culto. Depois oraremos silenciosamente. E, dado aqueles 10 minutinhos que sempre temos, teremos a escola bíblica dominical. Pai querido, ajuda-nos a usar o critério de Jesus como Senhor, que nos foi dado pelo Espírito Santo, sem o qual, aliás, nós nunca faríamos essa afirmação, nunca renderíamos a nossa vida, nunca nos daríamos completamente a Ti. Ajuda-nos a fazer desse critério uma constante em nossa vida e em nossa igreja, Senhor. Ajuda-nos a ajustar nossa mensagem, nosso testemunho por esse critério, nossa avaliação do que qualquer um de nós faça. Que esse seja também o critério, Senhor. E coloca, Senhor, como consequência dessa confissão de fé, temor no nosso coração, humildade no nosso coração, Senhor. Porque isso nos foi dado pelo Espírito. Nós não chegamos a essa conclusão sozinhos. Aliás, nunca chegaríamos, Senhor. Continuaríamos errantes, sendo arrastados pelos falsos ídolos deste mundo. Porém, o Senhor nos salvou e o Senhor colocou dentro de nós a convicção, a certeza, vinda de fora, de que Jesus é Senhor e de que Jesus é Senhor de nossa vida também. Assim, abençoa o Teu povo, Pai. Todo aquele que está ao alcance da nossa voz. E se alguém ainda não confessa que Jesus é Senhor, que Teu Espírito Santo transforme esse coração para que seja ouvida essa confissão, juntamente com arrependimento e fé, e que haja salvação nessa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.